Oi, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos usar o método do Jacobiano e ver como ele é útil para provar alguns resultados que nós vamos usar e já temos usado de forma bastante intensa em inferência, tá? Vocês usaram muitos desses resultados lá em iniciação à estatística e quem já em estatística geral, quando vocês fizeram testes para comparação de média. Então, hoje nós vamos ver como o método do Jacobiano ele é útil para encontrarmos, construirmos a estatística T e a estatística F, que é usada em alguns alguns procedimentos para teste de hipótese. Por exemplo, agora, no início, nós vamos falar da distribuição T. Onde que nós usamos a distribuição T? Quando nós trabalhamos com uma população normal, com variância desconhecida, e que a gente tinha que fazer teste sobre a média. Aí a gente tinha uma estatística de teste que ela era a função de x barra sobre a variância. Então, a gente usou que isso era uma T com n menos 1 grau de liberdade, e aqui eu vou deduzir para você, mostrar para vocês como que a gente prova, como que nós vamos provar esse resultado lá em inferência, tá? Então, o fato é que se você tem duas variáveis aleatórias x e y contínuas e independentes, onde a minha x é uma normal com média zero e variância 1, e a minha y é uma distribuição Q quadrado com 2 graus de liberdade, então a estatística, né, a variável aleatória t, definida como sendo x vezes raiz de n dividido por raiz de y, tem uma distribuição t de student com n graus de liberdade. A função densidade cuja função densidade de probabilidade é essa daqui, ou seja, é uma t com n graus de liberdade, é uma função que tem a seguinte cara. Ela é a função gama, né, isso aqui é a função gama aplicada no valor n mais 1 sobre 2, dividido pela gama de n sobre 2, 1 sobre π elevado a meio vezes n elevado a meio, que multiplica 1 mais t ao quadrado sobre n elevado a n a menos n mais 2, n mais 1 sobre 2. O n aqui é o grau de liberdade dessa t e ela vale para qualquer t pertencente a R. Aqui quadrado com n graus de liberdade é, por definição, ela é a distribuição com um suporte positivo. O que significa isso? Ela põe massa pontual só, massa não nula, né? Só para valores não positivos, variável aleatória positiva, e ela é zero caso contrário, e a função densidade de probabilidade de uma Q quadrado com n graus de liberdade é assim, meio elevado a n sobre 2 sobre gama de n sobre 2, y elevado a n sobre 2 menos 1 é elevado a menos y sobre 2, para todo y maior que zero, e é zero caso contrário. O que nós queremos é provar que se eu tenho uma x normal, uma y normal, essa função aqui tem uma distribuição t de student. Eu vou usar o método do Jacobiano. O método do Jacobiano, ele fornece a distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias, ou três, ou múltiplas variáveis aleatórias. No nosso caso aqui, eu só tenho uma, que é a t. Então, como que eu faço para usar o método do Jacobiano? Eu vou criar uma variável auxiliar, que eu vou chamar de v, e eu vou chamar de v, olha só, a nossa variável aleatória de interesse era x raiz de n sobre raiz de y, eu peguei a y como sendo a minha variável aleatória de interesse. Podia ser qualquer das duas. Eu peguei a y porque isso facilitou um pouco as minhas contas. Então, o meu objetivo agora vai ser encontrar uma distribuição conjunta entre t, que é essa função de interesse, essa variável aleatória de interesse, e a variável v, que eu chamei de y, tá? Então, resolvendo esse sistema de equação aqui, em que o t é igual a x vezes raiz de n sobre raiz de y, e v é igual a y, e eu tentando encontrar x e y em função de u e v, resolvendo esse sistema, eu encontrei que a minha H1 de t e v que é a minha x, aqui está faltando uma igualdade.
Isso aqui é igual a x, tá? A minha x é t vezes raiz de v sobre n, e o meu y é o próprio v, né? Então, agora eu vou calcular o determinante. E eu já vou calcular o determinante em cima de H1 e H2 para facilitar a minha vida. Então, derivando essa primeira expressão aqui com respeito a V, eu obtive que isso é t sobre raiz de n, 1 sobre 2 raiz de V. Derivando isso aqui com respeito a t, eu consegui que isso é raiz de V sobre raiz de n. Derivando o H2 com respeito a V, deu 1, com respeito a t, deu 0. Então, o jacobiano de H1 e H2 avaliado nos pontos t e v, ele deu raiz de v sobre raiz de n, e isso é diferente de 0, né? Então, agora, qual é a distribuição conjunta, usando o método jacobiano? A distribuição conjunta do t e do v avaliada em t e v, ela é o quê? É o módulo desse jacobiano da minha transformação H1, e como eu já estou usando H1 e H2, não tem que elevar a menos 1, é o jacobiano direto, então é o módulo desse jacobiano que está aqui, vezes a distribuição conjunta de x e y avaliada nos pontos x igual a t raiz de v sobre n e v, tá? Só que, por hipóteses do meu problema, a minha x é independente da minha y. Então, se vocês voltarem aqui no enunciado, a x e a y são variáveis independentes, com x normal 0,1 e y que quadrado n. Então, a distribuição conjunta de x e y, ela fica o produto da f de x vezes a f de y, onde a f de x eu vou avaliar no H1, que é no H1 de TV, que é o t raiz de v sobre raiz de n, e a minha f de y eu vou avaliar no ponto V. E isso aqui, para todo ponto TV de R+, está o quê? Esse t raiz de v sobre raiz de n pertence aos reais e o meu v seja positivo. Então, esse meu determinante aqui, ele vai estar me pondo uma condição que, para eu ter que isso aqui não seja um número complexo, o meu v tem que ser positivo. Então, eu já tenho uma condição que o meu v tem que ser positivo. E eu tenho que ter o produto dessa função, dessas duas funções tem que ser positivo. Tem que ser não nulo, tá certo? Para que eu esteja nessa parte da minha função. Agora, a f de y, como a y é uma variável aleatória que é π quadrado, ela só tem massa não nula se o y for maior que zero. Então, isso aqui impõe para mim que o meu v tem que ser maior que zero. Então, se o v é maior que zero, eu tenho que checar agora o que acontece com essa parte. Mas eu já sei que para eu ter isso aqui positivo, a primeira condição é que o v tem que ser positivo. A segunda condição é que, como o meu x é normal, eu tenho que ter raiz de v sobre n tem que ser um número real. Como o v é positivo, para que isso aqui seja um número real, eu tenho que ter o t como sendo um número real. Então, o que acontece? A função distribuição, densidade de probabilidade conjunta de t e v, ela vai ser não nula, né? Sempre que eu estiver avaliando essa função nos pontos t real e v positivo. Então, é um domínio até bem fácil de construir, se comparado com aquele caso da uniforme que nós vimos antes. Tá? Então, agora, tomando todo t real e todo v positivo, a função densidade de probabilidade conjunta de t e v vai ser o quê? Vai ser o módulo do meu jacobiano, só que como o v é positivo e o n é positivo, esse jacobiano aqui já é positivo, então o módulo dele é ele mesmo, por isso que ele apareceu aqui. A minha f de x é a densidade de uma normal padrão, e ela está avaliada nesse ponto aqui, então ficou 1 sobre raiz de 2π elevado a meio, exponencial de menos 1 sobre 2 vezes o meu x ao quadrado, só que o meu x, onde eu estou avaliando, é t raiz de v sobre raiz de n, então estou pegando esse termo elevando ao quadrado, e a minha f de y aqui
ela é a aqui quadrado. Então, eu estou aqui simplesmente escrevendo aqui quadrado, só que avaliada no ponto V. Então, isso vai dar meio elevado a n sobre 2. A expressão daqui quadrado está aqui em cima, eu deixei aqui para vocês olharem. Então, eu estou avaliando essa função aqui, só que no ponto y igual a v. Então, onde tem y aqui, eu estou substituindo por v, assim como eu fiz no caso da normal. Então, eu estou levando isso para lá, substituindo o v no lugar do y aqui, colocando o v no lugar do y. Então, essa densidade ficou meio elevado a n sobre 2, gama de n sobre 2, v elevado a n sobre 2, exponencial de menos v sobre 2. Então, gente, eu fiz o produto, né? Juntei as coisas que são parecidas. Então, por exemplo, esse meio elevado a n sobre 2, ele aparece aqui e eu aparece um meio elevado a meio aqui. Então, eu peguei esse meio elevado a n sobre 2 e fiz o produto dele com meio elevado a meio. Isso deu 1 sobre 2 elevado a n mais 1 sobre 2. Esse 1 sobre n elevado a meio vem dessa parte aqui da expressão, tá certo? Ficou 1 sobre n elevado a meio. 1 sobre π ao quadrado a meio vem dessa expressão aqui. O 1 sobre 2 eu já tinha juntado com esse daqui. Agora, esse 1 sobre gama n sobre 2, ele ficou aqui, como estava. E agora, eu tenho v elevado a n sobre 2 vezes v elevado a meio. Isso dá v elevado a n mais 1 sobre 2. Exponencial de menos meio. E aí eu estou pegando esse termo aqui, ó. Isso aqui vai ficar exponencial de menos meio t ao quadrado vezes v sobre n, tá? Multiplicado por exponencial de menos v sobre 2. Então, eu vou ter aqui, pegando o produto dessa exponencial com essa, eu vou botar o menos meio em evidência, tá? Esse termo aqui tá aqui, o v, tá? Esse termo aqui vem dessa expressão aqui, tá certo? Bom, então se vocês olharem para isso aqui, a distribuição conjunta para todo t positivo e para todo t real e para todo v positivo é essa expressão que está aqui embaixo. E ela vai ser zero quando t é real e v é menor ou igual que zero, tá? Então essa é a minha distribuição conjunta. Mas o meu objetivo não é encontrar a conjunta de t e v. O meu objetivo é encontrar a marginal de t. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui e eu vou integrar essa função aqui com respeito a v. Só que para o v é positivo, né? Para todo o t real. Então, para qualquer t real, né? Eu vou integrando em v, para v variando de menos infinito até mais infinito. A única parte em que eu vou ter massa não nula para essa distribuição conjunta aqui é quando v é positivo. Então, eu já integrei isso aqui, já mostrei só a parte em que eu tenho v positivo. Então, para todo t real, eu estou integrando de menos infinito até mais infinito a conjunta com respeito a v, só que de menos infinito até zero, a conjunta é igual a zero, então eu omiti da minha conta aqui. Então, agora, eu vou resolver essa integral que está aqui. Ela vai ser uma integral com respeito a v. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tudo que não depende de v, eu vou colocar para fora da integral. Então, toda essa parte aqui, ela é constante com respeito a v. Então, eu botei ela para fora da integral. E aí eu vou ficar com uma integral de 0 até infinito de v elevado a n mais 1 sobre 2, que está aqui. E esse termo que está aqui, gente, eu rearranjei ele. O que eu fiz? Como a minha integral vai ser em v, eu botei o v para fora aqui, né? Eu apliquei a distributiva da multiplicação com respeito à soma, botei o v em evidência. Então, ficou menos v sobre 2, que multiplica 1 mais t ao quadrado sobre n. Então, é isso que está aqui nesse termo que está aqui. E isso é muito bom para a gente, porque como a minha integral é em v, eu olhando para isso aqui como função de v, vocês vão ver, comparando esse núcleo com o núcleo de uma função gama,
vocês vão ver que quando você pega a densidade da gama tem exatamente esse padrão. Ou seja, vai ser um V elevado a alguma coisa, um exponencial de menos V vezes alguma coisa. Então, vocês vão olhando lá, comparando esse núcleo com o núcleo de uma gama, vocês vão ver que isso aqui é o núcleo de uma gama com parâmetros n mais 1 sobre 2 e meio que multiplica 1 mais t ao quadrado sobre n. E isso para a gente é muito bom, que facilita a nossa integração. O que está faltando aqui para isso virar uma gama? A constante que multiplica esse núcleo. E essa constante vai ser esse parâmetro aqui elevado a esse daqui, dividido por gama deste parâmetro que está aqui. Foi isso que eu escrevi aqui em vermelho. Então, vocês estão vendo, em azul, o que está aqui embaixo é um reprise do que está em cima. Esse vermelho aqui é a constante que eu estou adicionando para que a minha integral, essa função que está sendo integrada aqui, fique exatamente a densidade da gama, né, restrita a valores positivos de V. Então, como isso aqui não existia, eu multipliquei e dividi por ele, aí aqui do lado de fora está exatamente a parte que é o inverso do que eu coloquei aqui dentro. E essa integral é igual a 1. Então, olha que beleza. A minha função agora, ela ficou com a seguinte cara. Ficou toda essa expressão aqui, porque essa expressão aqui é igual a 1. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui é um pouco de malabarismo algébrico aqui para reconhecer a densidade da T. A densidade da T, gente, eu coloquei ela lá no começo do slide para vocês. Se vocês olharem, a cara da T, ela tem isso aqui, olha. Razões de gamas, tá vendo? 1 sobre π elevado a meio, vezes o grau de liberdade elevado a meio, vezes uma expressão que é essa aqui, 1 mais t ao quadrado sobre n, elevado a menos n mais 2 sobre 2. Então, eu tenho que encontrar isso lá embaixo. Então, eu vou organizar aquela conta que nós fizemos para a gente ver se a gente consegue chegar naquela conta que está lá em cima. Então, se vocês olharem aqui, olha o que eu fiz. Eu peguei esse gama daqui e esse gama daqui, juntei os dois. Então, eu tenho a razão deles aqui, já coincidindo com o que tem lá em cima. O 1 sobre π elevado a meio, ele continua aqui porque eu não tenho nada para juntar com ele. A mesma coisa com esse 1 sobre n elevado a meio, que está aqui, ficou aqui. Agora, eu tenho 1 sobre 2 elevado a n mais 2 aqui, que eu deixei aqui, eu não mexi. E agora eu vou trabalhar com esse denominador aqui. Esse denominador aqui, o que eu fiz com ele? Eu peguei o 1 sobre 2, que aparece aqui e aparece aqui, e coloquei ele em evidência. Tá? Então, ficou assim, 1 sobre 2, que multiplica 1 mais T2 sobre N, e isso tudo que multiplica N mais 1 sobre 2. Então, esse denominador aqui, eu escrevi ele aqui. Ficou 1 sobre 2 elevado a menos N mais 1 sobre 2. Eu botei a menos 1 só para escrever mais bonitinho aqui. E ficou, o que ficou da expressão aqui, ficou 1 mais t ao quadrado sobre n, tudo isso aqui elevado a menos n mais 1 sobre 2. Então, esse meio elevado a menos n mais 1 sobre 2 é o meio que eu botei em evidência dessa expressão que está aqui. E olha que bom, esse meio aqui está elevado a menos n mais 1 sobre 2, esse está elevado a n mais 1 sobre 2. Então, isso aqui vai cancelar. E vocês vão ver que nós recuperamos a função densidade da t que nós falamos lá em cima. Então, a gente acabou de provar que a nossa variável t, que é raiz de n vezes x sobre raiz de y, quando x é uma normal com média zero e variância 1, e y é uma q quadrado com n graus de liberdade, tem uma distribuição t de student com n graus de liberdade. Qual vai ser a importância disso? Lá em inferência, vocês vão provar que quando x1, x2, xn são variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas, em que o xi tem os xi são todos IDs normais, zero sigma quadrado, né? Então, vocês vão provar que x barra sobre n, x barra raiz de n sobre n tem uma t com n menos 1 grau de liberdade,
quando esse meu x barra aqui é a média das n observações e o meu S ali, o meu S é a raiz quadrada da variância amostral. Então, se vocês fizerem isso aqui e isso aqui, vocês vão, primeira coisa, encontrar a distribuição do S2, a distribuição do x barra nós já encontramos aqui, mas vocês vão encontrar lá de novo, e aí vocês vão usar esse resultado para garantir que essa razão aqui é uma T com n-1 graus de liberdade. Tá? Na realidade, vocês vão provar que aqui quadrado, que a S2 tem uma aqui quadrado com n-1 graus de liberdade, se não me equivoco. Tá? É a primeira coisa que vai ser provada. Bom, uma outra distribuição que é extremamente importante é a distribuição F. Onde que a gente usou a F? Quando a gente faz teste para comparação de médias, em certas circunstâncias, comparação de variâncias, vocês me desculpem, o que a gente tem é que em certas circunstâncias a estatística de teste lá tem uma distribuição F. O que significa ter uma distribuição F? Uma variável aleatória tem uma distribuição F se a densidade da F tem essa expressão que está aqui, ó. Então, ela é uma F, o que controla a cara dessa distribuição são os parâmetros dela, e os parâmetros dela são parâmetros de forma, que a gente chama de grau de liberdade. Então, eu tenho um M e um N. Esse M e um N são parâmetros que vão controlar a forma da distribuição, vai controlar a média dela, controlar a variância dela. Tá? Então, são parâmetros que têm o nome de grau de liberdade. A F, ela tem essa densidade e ela é uma função que tem suporte positivo, ou seja, ela tem valores não nulos quando o x, onde eu estou avaliando ela, é um valor positivo e ela é zero caso contrário. Então, qual é o resultado que importa para a gente aqui? Se você tem x, que é uma variável aleatória aqui quadrado com m graus de liberdade, e y, que é uma variável aleatória que tem distribuição aqui quadrado com n graus de liberdade, se você tem que o x é independente do y, então, se a variável aleatória u, que é x sobre m, dividido por y sobre n, tem uma distribuição f com m e n graus de liberdade. Tá? Ou seja, vai ter uma distribuição cuja densidade é essa que eu escrevi aqui em cima. Tá? Então, eu vou usar também o método do jacobiano, porque nesse caso, usar a técnica da função, da função distribuição acumulada, ela exige muito mais da gente em termos de conta. Tá? Então, o método jacobiano, tanto aqui quanto na T, ele facilita demais as contas que a gente tem que fazer, por isso que eu estou fornecendo ele como a resposta para essa pergunta desse problema. Tá? Então, usando o método do jacobiano, como eu preciso encontrar uma distribuição conjunta de duas variáveis, eu vou construir uma variável aleatória aqui, que eu vou chamar de y, tá? Então, eu estou pegando exatamente a que está no denominador aqui, tá? É a y. Então, e assim, você pode usar qualquer distribuição? Qualquer variável? Pode sim, gente. Você pode usar qualquer coisa aqui que seja função de x e y. Eu estou usando a mais simples possível porque eu não quero complicar minha vida. É igual lá no caso da T. Eu podia ter usado raiz de y. Por que eu não usei? Porque dificulta fazer as minhas contas. Então, eu usei a y simplesmente. E essa é a dica que eu dou. Use a que vai simplificar a sua vida. Então, aqui, nesse caso, a minha G1 é a própria U, que é o x sobre n dividido por y sobre n, que eu reescrevi dessa maneira que está aqui. E a minha G2 de xy vai ser o meu y, que eu estou chamando aqui de v. Resolvendo o sistema U igual a nx sobre my e o sistema v igual a y para encontrar x e y em função de u e v, eu encontrei a minha H1 e a minha H2. A minha H2 é o próprio v e a minha H1 é o m sobre n que multiplica vu, que é o meu x e o meu y. Tá? Então, eu vou usar o método do jacobiano já em cima da transformação, né? Então, eu calculei o determinante o jacobiano, né, de H1 e H2. Então, derivando isso aqui com respeito a V, eu encontrei que isso é U, VM sobre N. Derivando o X aqui com respeito
a U, isso é V, M sobre N, derivando isso com respeito a V, deu 1, derivando com respeito a U, deu 0. Então, o determinante dessa matriz das derivadas parciais deu Vm sobre N, que é diferente de 0, sempre que o V for diferente de 0, tá? Então, a condição para que isso seja diferente de 0 é que o V seja diferente de 0. Aqui eu coloquei errado. Então, o que vai acontecer? A distribuição conjunta, agora a gente sabe que a distribuição conjunta de U e V vai ser o determinante do jacobiano que eu encontrei, que está aqui, e eu vou ter que eu estou avaliando a minha x e a minha y, elas são independentes, então a conjunta de x e y é o produto das duas marginais. Eu estou avaliando a marginal de x no ponto MVU sobre N, que é o meu H1, se não me equivoco, aqui em cima, exatamente. E o meu y, a minha f de y, eu estou avaliando no meu H2, que é o próprio V. Bom, quando que é que isso aqui vai ter massa não nula? O meu x é uma q², o meu y é uma q², então elas vão ter massa não nula se o V é positivo e se MVU sobre N é positivo. Então, se essa razão aqui, isso aqui for positivo. Então, qual a condição que eu vou ter para que eu tenha uma f de U e V não nula? O V é positivo, e uma vez que o V tem que ser positivo, o M e o N também são positivos, porque são os graus de liberdade daqui quadrado. Então, esse termo aqui teria que ser positivo, implicando que o U teria que ser positivo. Então, eu teria que ter U e V ambos positivos. E para U e V ambos positivos, a distribuição conjunta de UV avaliado em U minúsculo e V minúsculo é o determinante dela, da minha matriz aqui, né, desse jacobiano, dessa matriz de derivadas. Como o V é positivo, M positivo e N positivo, ele ficou positivo, por isso que ele aparece dessa forma aqui. Isso aqui é a densidade da q² com m graus de liberdade, que é a distribuição da x, avaliada no ponto x igual a mvu sobre n. Então, isso vai ficar meio elevado a m sobre 2 sobre gama de m sobre 2. É elevado a menos uvm dividido por 2m. Isso multiplicado pelo mvu sobre n elevado a m sobre 2 menos 1. Essa função aqui é a distribuição de y, que é uma q² com n2 graus de liberdade avaliada no ponto V. Então, aqui só está a densidade da q² avaliada no ponto y igual a V. Então, onde tinha y, eu substituí por V, igual aqui, onde tinha x, eu substituí por mvun. Então, isso aqui é exatamente a densidade da q² avaliada no ponto V. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou organizar essa conta. Então, como que foi a minha organização? Eu peguei esse m sobre n, que está aqui, e ele também está aqui. Então, eu peguei m sobre n elevado a 1 e m sobre n elevado a m sobre 2 menos 1. Eu multipliquei os dois. O resultado dessa multiplicação está aqui, tá? Aqui eu tenho meio elevado a m sobre 2 e aqui eu tenho meio elevado a n sobre 2. Eu peguei a multiplicação desses e coloquei aqui nessa expressão, tá? Este gama daqui com esse gama daqui eu coloquei aqui embaixo. E agora o que ficou? Eu tenho o V, ele aparece aqui, o V aparece aqui elevado a m2 menos 1, e o V aparece aqui elevado a n sobre 2 menos 1. Então, eu peguei essa expressão, multipliquei por V elevado a m2 menos 1 e multipliquei por V elevado a 1. Isso resultou que é V elevado a n sobre 2 mais m sobre 2 menos 1. Tá? O U, ele aparece aqui, elevado a m2 menos 1, foi o que eu coloquei aqui.
E aqui eu vou fazer o produto dessa exponencial por essa exponencial. Fazendo o produto dessa exponencial por essa exponencial, eu coloquei, vai ficar E elevado a menos UVM dividido por 2M, menos V sobre 2. Então, eu peguei o V sobre 2 que aparece aqui e o V sobre 2 que aparece aqui, coloquei em evidência. Então, ficou menos V sobre 2, que multiplica 1, que vem daqui, nesse termo, mais o que vem desse termo, que é o M sobre N. Tá? Então, essa expressão aqui vem de eu juntar, fazer o produto disso com isso. Então, para todo x positivo e v positivo, a f de uv é dada por essa expressão que está aqui, e caso contrário, ela vai ser zero. Só que o que eu preciso é encontrar a distribuição marginal de u. Então, encontrando a marginal de u, eu preciso integrar essa função aqui para todo, essa função aqui para todo v real. Agora, para v variando de menos infinito até zero, essa função é igual a zero, então eu não vou nem colocar na minha conta. E para v maior do que zero, eu vou integrar essa função que está aqui. Então, integrando só a parte não nula ali, né, a f de u ficou a integral de zero até infinito, e eu repeti aqui dentro essa função que eu acabei de construir ali em cima. E eu vou integrar isso com respeito a v. Se eu vou integrar com respeito a v, o que vai acontecer? Toda essa parte aqui é constante, ela vai para fora. Essa parte que depende de u também ela é constante, ela vem para fora. Então, isso aqui é constante e eu fiquei com uma integral de v elevado a m mais 2 mais m mais 2 menos 1 vezes o exponencial de menos v sobre 2, 1 mais menos v sobre 2, que multiplica, abre parênteses, 1 mais u vezes m sobre n, fecha parênteses, com respeito a dv. E aí, gente, se vocês olharem para o que está aqui dentro dessa integral, e você está integrando com respeito a v, então eu vou ter que olhar para ela como uma função de v, e você comparar isso aqui com a densidade de uma gama, vocês vão ver que isso aqui é exatamente o núcleo de uma gama que tem parâmetros n mais m sobre 2. De onde vem isso? Eu peguei, resolvi isso aqui, né? M mais n sobre 2 menos 1, né? Então, eu tenho, isso é uma gama com parâmetros m mais n sobre 2. Esse m mais n sobre 2 é a soma desses dois termos aqui. E o outro parâmetro é 1 sobre 2, que multiplica 1 mais u vezes m sobre n. Então, o que falta nisso aqui para essa integral dar igual a 1? Falta a constante que eu devo multiplicar nesse núcleo para que isso dê exatamente a função densidade de uma gama, dessa gama específica aqui. E essa constante é exatamente isso que eu escrevi aqui em vermelho, tá? 1 sobre 2 que multiplica, abre parênteses, 1 mais u m dividido por n, fecha parênteses, elevo isso tudo elevado a m mais n sobre 2, divido por gama de m mais n sobre 2. Então, fazendo isso, multiplicando por essa constante que eu preciso aqui dentro da integral, essa constante ela não depende de v. Então, o que vai acontecer? Eu multipliquei aqui do lado de fora pelo inverso dela para anular a operação, né? Para não alterar o que eu tinha aqui em cima. Então, a minha integral, essa integral agora, quando eu multipliquei por essa constante, isso aqui, a integral me deu 1. E o resultado da minha integral deu essa parte que está aqui em azul vezes essa parte que está aqui em vermelho. Então, gente, olha o que eu vou fazer. Simplesmente reorganizar isso. Então, olha só. Aqui está o m sobre n elevado a m mais 2, o gama, essa parte aqui está toda repetida, o u está aqui. Você vê, eu repeti essa parte em vermelho, eu coloquei aqui gama de m mais n sobre 2, e o denominador aqui eu simplesmente escrevi como o resultado que está no denominador elevado a menos 1, só para ficar no formato da f que já estava lá em cima, tá? Então, agora o que eu vou fazer?
eu vou pegar esse meio que está aqui, eu vou tirar ele dessa coisa aqui. Então, esse produto de meio vezes essa função aqui, eu posso escrever como meio elevado a menos m mais n sobre 2, que multiplica essa parte aqui, que é 1 mais o m sobre n elevado a menos m mais n sobre 2. Tá? Vantagem de eu fazer isso. A vantagem de eu fazer isso é que essa parte aqui que eu acabei de tirar dessa expressão, ela se cancela com esse meio que está aqui. Então, cancelou isso com isso. Tá certo? Então, agora, olha o que aconteceu. Eu reescrevi essa parte que está aqui, né? Eu tenho m aqui, esse m aqui, eu escrevi ele como m elevado a m sobre 2. Esse n aqui, eu escrevi ele como n elevado a menos m sobre 2. O eu mantive igual. E agora eu vou olhar para essa função que eu tenho aqui. O que eu fiz? Eu vim aqui, tirei o mínimo do n, então ficou n mais o m sobre n, tá certo? Elevado a menos m mais n sobre 2. Foi isso que eu coloquei aqui, tá? Então, eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito com 2. Então, eu simplesmente tirei o mínimo disso aqui, eu botei a expressão que eu obtive aqui, e agora eu vou fazer a mesma coisa que antes. Eu vou escrever esse produto aqui como sendo 1 sobre n elevado a menos m mais n sobre 2, que foi o que eu coloquei aqui, vezes o termo que sobrou, que é m mais o m elevado a menos m mais n sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha a cara da f, da densidade da f, dada no início do problema. Então, eu fui ajustando a minha conta para tentar chegar nisso. Então, olha só, esse m elevado a menos m mais 2, ele cancela com esse daqui, que é 1 sobre m elevado a m mais 2. Então, essa parte cancela com isso. Então, eu consigo reescrever essa expressão aqui dessa forma que está aqui. Ficou a razão da gama de m mais n sobre 2 com a gama de m sobre n vezes a gama de m n sobre 2, foi o que está aqui. Esse m elevado a m menos 2 sobre n sobre 2 se manteve. O n agora estava assim, 1 sobre n elevado a menos n sobre 2. Então, eu reescrevi isso aqui como sendo n elevado a n sobre 2. Esse u aqui se manteve e esse termo ficou com essa cara. E isso é válido para todo u maior que zero. E isso é exatamente o que a gente conseguiu, deu lá em cima para vocês, como a densidade da F com M e N graus de liberdade. Se você comparar essa expressão com o que nós obtivemos lá, vai ser exatamente a mesma, só que lá eu estou avaliando a minha função não em x, eu estou avaliando ela em u, por isso que aqui vai aparecer um u e aqui vai aparecer um u, tá? Então, esses dois resultados dessa aula de hoje, gente, eles são extremamente importantes, porque é esse tipo de resultado que a gente usa para obter as estatísticas de teste para variância, quando você está extraindo amostras, duas amostras, uma na população 1 e uma na população 2, em que essas amostras foram sorteadas independentemente dentro das duas populações. Eu seleciono independentemente uma amostra na população 1, seleciono independentemente uma amostra na população 2, e essa amostra selecionada na população 1 e na população 2 são independentes. Esse é um teste que vocês viram em estatística geral. A razão que vocês têm lá, ela é função das variâncias das duas amostras, e vocês provaram que a distribuição da estatística de teste lá era uma F. Aqui eu fiz no caso simples, né, em que você só tem duas variáveis, uma aqui quadrado e outra aqui quadrado, mas esse resultado ele é aprovado nessa forma para teste de hipótese no curso de inferência. E o que vocês vão usar lá para provar esse resultado? Exatamente o resultado que eu estou fornecendo aqui para vocês. Tá bem? Então, são dois outros exemplos de uso do método do jacobiano.
Eu vou deixar depois alguns exercícios a mais, vou mandar por e-mail para vocês. E na nossa próxima aula, nós vamos encontrar a distribuição de variáveis, de estatísticas de ordens de variáveis aleatórias, onde nós vamos derivar distribuições de máximos e de mínimos, e lá a técnica que nós vamos usar é um pouquinho diferente das técnicas que nós usamos até agora. Então, a gente se vê na próxima aula. Bom estudo para vocês.